Ela exigiu uma pausa para explorar outras opções a apenas 30 dias do nosso casamento em Sintra. A Mariana achava que eu ficaria sentado no banco de suplentes, à espera que ela comparasse o mercado e decidisse se eu era bom o suficiente. Na manhã seguinte, ela não tinha apenas um noivo a menos, ela acordou solteira, sem casa e com a sua rede de segurança completamente desmantelada. Eu não discuti nem pedi explicações. Eu simplesmente desapareci. Estamos num pequeno restaurante italiano na zona da Baixa Chiado, em Lisboa. As velas tentavam criar um ambiente romântico, mas o ar entre nós estava mais frio do que a brisa noturna do Rio Tejo. A Mariana pousou o garfo como se fosse um documento oficial e olhou-me nos olhos com uma precisão clínica assustadora. Ela disse que precisava de explorar outras opções antes de dizermos o sim. Não houve ponto de interrogação nem hesitação na voz dela. Foi uma mudança na política da empresa e não um pedido de uma mulher apaixonada. Ela chamou aquilo uma necessidade de ter a certeza absoluta. Eu chamei aquilo o fim imediato. Não gritei e não chorei. Apenas chamei o empregado de mesa e paguei a conta, enquanto ela tentava segurar a minha mão, explicando rapidamente que explorar não significava trair se nós concordássemos com uma pausa temporária. Para ela, era apenas uma questão de semântica. Para mim, era o funeral dos nossos 5 anos de vida juntos. Levei a Mariana à casa num silêncio absoluto. Ela foi dormir para o quarto de hóspedes, convencida de que eu estava apenas amuada e que me acalmaria até de manhã. Mas eu não dormi nem um minuto. Às 8 horas em ponto, abri a pasta chamada casamento no meu computador portátil. Aquele foi o momento da verdade. O primeiro a ser cancelado foi a quinta luxuosa em Sintra. 5.000 euros de sinal arderam num instante. A seguir cancelei o serviço de catering, o fotógrafo e o DJ. A dor de perder aquele dinheiro era real, mas registrei tudo como despesas de educação. Era o preço da minha liberdade. E então aconteceu o primeiro golpe que eu não esperava. Quando liguei para cancelar a florista, a senhora do outro lado da linha ficou atrapalhada. Ela disse que a Mariana lhes tinha ligado há 2 dias para saber se podia adiar a data por 6 meses sem pagar multas. Aquilo não foi uma decisão repentina durante o jantar. Era um plano frio e calculado. Ela estava a preparar o terreno para me manter na reserva enquanto se divertia a explorar. Esta informação transformou a minha tristeza numa raiva gelada e focada. Desliguei o telefone e senti as últimas gotas de dúvida desaparecerem completamente. Enviei imediatamente uma mensagem ao senhorio do nosso apartamento arrendado em Alfama. Informei o Sr. Ramos de que sairia dentro de 2 semanas e pedi a inspeção final. Depois abri o meu e-mail de trabalho. Há 2 meses, tinham-me oferecido o cargo de diretor da filial no Porto. Eu tinha recusado na altura porque planeávamos a nossa vida em Lisboa. Agora, escrevi uma mensagem curta ao diretor-geral a dizer que algo tinha mudado. Escrevi que se a vaga ainda estivesse livre, eu estava pronto para falar. A resposta chegou 4 minutos depois a confirmar que o lugar era meu e a perguntar se eu podia fazer uma entrevista no dia seguinte. Respondi que sim e fui à cozinha fazer café. Metade dos grãos tinha desaparecido porque a Mariana os tinha levado para o escritório. Era um pormenor pequeno, mas ilustrava perfeitamente a nossa vida, pois ela tirava o que queria sem perguntar. Comecei a fazer as malas, não de forma histérica, mas metódica. Livros, documentos, roupa de cama extra. Toda a minha vida cabia em caixas de cartão. Por volta das 11 da manhã, o meu telemóvel começou a vibrar incessantemente. Eram mensagens da Mariana. Primeiro vieram as acusações de que eu estava a reagir de forma exagerada e infantil. Depois ela perguntou por que é que a mãe dela lhe estava a ligar furiosa a perguntar por que é que os fornecedores estavam a cancelar tudo. Respondi apenas uma vez. Escrevi que ela tinha pedido espaço e eu estava a dar-lhe todo o espaço do mundo. Ela correu para casa na hora de almoço e ouvi a chave na fechadura 1 hora depois. As bochechas dela ardiam de subir as escadas a correr e ela trazia o medo nos olhos. Ela parou na entrada ao ver a sala cheia de caixas empilhadas. Perguntou se eu estava a fazer aquilo a sério por causa de uma frase maldita. Disse que tinha usado a palavra errada e que era apenas um teste aos sentimentos devido aos nervos. Colei a fita adesiva noutra caixa com força e olhei para ela.
Disse-lhe calmamente que ela tinha ligado à florista há 2 dias para adiar a data. Disse-lhe que ela não estava a testar sentimentos, mas sim a logística do seu plano de reserva. O rosto dela ficou pálido e ela percebeu que tinha sido apanhada. E foi aí que aconteceu a segunda reviravolta decisiva. Em cima da mesa da entrada estava o nosso tablet partilhado, que se iluminou com uma notificação de mensagem. Eu estava mais perto do que ela. A mensagem era de um contato guardado como Ricardo Treino. O texto dizia para perguntar se ela já me tinha falado da pausa e se ele podia reservar o fim de semana no Algarve. Mostrei-lhe o ecrã brilhante. O silêncio na sala tornou-se tão alto que parecia que eu tinha os ouvidos tapados. Não gritei e não pedi explicações sobre quem era o Ricardo. Apenas apontei para a porta aberta. Disse-lhe que ela queria explorar e que podia começar imediatamente, pois o Algarve estava à espera. Ela tentou transformar aquilo numa piada nervosa, depois em lágrimas, a dizer que o Ricardo era apenas um amigo do ginásio e que eu estava a imaginar coisas. Mas eu já estava a ligar para a empresa de mudanças para confirmar o caminhão. Eu não estava apenas a cancelar o casamento, eu estava a apagar o meu passado e a fechar a porta. Ela ficou ali parada, no meio das ruínas da nossa vida em comum. Pela primeira vez vi nos olhos dela não o arrependimento, mas o pânico de alguém que percebeu que tinha jogado contra si própria e perdido tudo. Ela pensava que era jogadora e eu a peça de tabuleiro. Ela estava enganada. Eu era quem virava a mesa. Os 3 dias seguintes foram um exercício brutal de logística e resistência psicológica. A minha decisão de sair de Lisboa não foi apenas um movimento geográfico, mas uma operação cirúrgica para remover um tumor da minha vida. Dormi no sofá da sala durante a primeira noite, com uma ceviche enrolada a servir de almofada, porque as almofadas da cama já estavam dentro de sacos de plástico pretos. As saídas limpas trazem sempre consigo um conforto péssimo, mas eu preferia as dores nas costas à dor de continuar a viver numa mentira. O apartamento em Alfama, que antes parecia um lar acolhedor com vista para o rio, transformou-se rapidamente num armazém de trânsito frio e impessoal. A pressão externa começou na manhã de sábado, menos de 24 horas depois do jantar fatídico. As amigas da Mariana, a Inês e a Cláudia, apareceram à minha porta sem aviso prévio, prontas para uma intervenção. Elas entraram como se fossem donas da razão, a olhar para as caixas empilhadas com um desprezo palpável. A Inês cruzou os braços e disse que eu estava a ser orgulhoso e que toda a gente tem dúvidas de última hora. Eu continuei a dobrar as minhas camisas e respondi calmamente, sem levantar a voz. Expliquei-lhes a diferença fundamental entre o medo do compromisso e a procura ativa de alternativas. Disse-lhes que ter dúvidas é estar nervoso no altar, mas continuar a escolher a pessoa. O que a Mariana fez foi pedir um tempo técnico para testar outro jogador. A Cláudia tentou argumentar que eu estava a deitar tudo a perder por causa de um mal-entendido. Foi nesse momento que larguei a bomba que mudou a dinâmica da conversa. Perguntei-lhe se o mal-entendido incluía reserva no hotel no Algarve com o Ricardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elas entreolharam-se com um pânico culpado. Elas sabiam. Elas sempre souberam do Ricardo e, provavelmente, encorajaram a Mariana a explorar essa opção antes de assinar o contrato comigo. Aquele silêncio confirmou que a traição não era apenas da minha noiva, mas de todo o círculo social em que eu confiava. Expulsei-as de casa sem gritos, apenas mantendo a porta aberta até elas saírem para a calçada de pedra. No domingo, o ataque veio da família. O pai da Mariana, o Sr. Alberto, ligou-me com aquele tom paternalista de quem está habituado a resolver problemas com autoridade. Disse-me para ser homem, para deixar de ser teimoso e para dar tempo à rapariga. Eu respondi que fui homem quando lhe pedi a mão e que estava a ser homem agora ao aceitar a decisão dela. Disse-lhe que um homem que se respeita não aceita ficar numa prateleira à espera que o peguem se a outra opção falhar. A mãe dela, a dona Fernanda, optou pela manipulação emocional, enviando mensagens a dizer que a filha não parava de chorar e que estava arrependida. Respondi apenas uma vez, dizendo que não recompenso lágrimas que só aparecem quando o plano falha. Bloqueei os números de ambos. A minha lealdade tinha expirado no momento em que a Mariana decidiu que eu era uma opção e não uma prioridade. Na segunda-feira de manhã, fiz a entrevista final com a empresa do Porto através de videochamada.
O meu fundo era uma parede branca e vazia, sem quadros e sem memórias. O diretor perguntou-me qual seria a maior dificuldade da minha mudança repentina para o norte. Respondi com total honestidade que a minha vida cabia em 6 malas e que a minha única exigência era trabalho árduo. Ele percebeu que eu não estava a fugir, mas sim a recomeçar. Ofereceram-me um pacote de relocalização e pediram para eu estar no escritório na quarta-feira. Aceitei imediatamente. Vendi o sofá e a mesa de jantar a um vizinho por metade do preço naquela tarde. Ver os móveis a saírem pela porta foi estranhamente libertador. O espaço vazio não me deixava triste, deixava-me leve. A terça-feira chegou com o caminhão das mudanças às 8 da manhã. Os homens trabalharam rápido, desmontando o que restava da minha vida em Lisboa. Às 11 horas, o Sr. Ramos, o senhorio, fez a inspeção final. Ele era um homem prático que verificou as paredes e o chão com um olhar crítico. Quando lhe entreguei as chaves, ele perguntou se eu estava bem, pois parecia que estava a fugir de um crime. Respondi que estava apenas a corrigir um erro de cálculo. Ele aceitou a resposta, devolveu a calção e desejou-me boa sorte no norte. Quando saí para a rua, a Mariana estava lá. Ela devia estar à espera na esquina, a vigiar a movimentação. Ela parecia diferente, vestida com uma roupa simples e sem maquilhagem, o visual exato que ela usava quando queria parecer vulnerável e autêntica. Era mais uma máscara. Ela correu até mim quando me viu a trancar a porta do prédio pela última vez. Perguntou se eu me ia embora mesmo, como se as caixas e o caminhão fossem apenas um cenário de teatro. A voz dela tremia quando disse que ia começar a terapia nesse dia e que tinha cancelado tudo com o Ricardo. Olhei para ela e não senti raiva, nem amor, nem saudade. Senti apenas uma clareza cristalina. Disse-lhe que acreditava que ela estava com medo, mas que isso já não era problema meu. Ela tentou agarrar o meu braço, perguntando o que diria às pessoas, aos convidados, à família. Respondi que ela podia dizer a verdade, que precisava de explorar e que eu lhe dei a liberdade total para o fazer. Os olhos dela encheram-se de lágrimas e ela perguntou se havia outra pessoa, se eu já tinha alguém no porto. Foi a projeção final da culpa dela. Mesmo no fim, ela não conseguia conceber uma decisão baseada em princípios, apenas em substituições. Disse-lhe calmamente que a minha vida privada já não era da conta dela. O motorista do caminhão tocou a buzina, salvando-nos daquele momento arrastado. Entrei na cabine do caminhão sem olhar para trás. Enquanto atravessávamos a ponte 25 de abril, vi Lisboa ficar para trás no espelho retrovisor. O Rio Tejo brilhava lá embaixo, indiferente ao meu drama pessoal. Não senti o coração partido. Senti o motor a trabalhar e a estrada aberta em direção ao porto. A Mariana tinha ficado na calçada, pequena e desfocada, uma figura do passado que escolheu a incerteza e recebeu a solidão. Eu escolhi a estrada. O porto recebeu-me com o seu nevoeiro matinal característico e uma honestidade brutal que Lisboa, com os seus jogos de luz e sombras, nunca teve. A cidade do norte não pedia desculpas por ser cinzenta e trabalhadora, e isso ressoava perfeitamente com o meu novo estado de espírito. Aluguei uma casa geminada em Vila Nova de Gaia, com um pequeno terraço e uma garagem onde cabia minha nova aquisição, uma picape usada que cheirava a pinhal e gasóleo. Era um veículo construído para o trabalho, não para a aparência, exatamente como a vida que eu estava a construir. O apartamento vazio e a solidão não me assustaram, pelo contrário, o silêncio tornou-se o meu maior aliado. No trabalho, a adaptação foi rápida e eficaz. A minha equipa na filial do Norte funcionava como um relógio suíço. A minha chefe de operações, a Marta, organizava os cronogramas com a precisão de um controlador de tráfego aéreo, e o meu diretor, o Tomás, era um homem de poucas palavras que valorizava resultados acima de discursos motivacionais. Ninguém ali sabia do meu quase casamento ou da humilhação pública em Lisboa. Para eles, eu era apenas o Tago, o novo gestor que cumpria prazos e não tolerava dramas. Essa anonimidade era libertadora. Nos fins de semana, troquei os jantares sofisticados e as provas de vinhos sociais por botas de caminhada e trilhos na Serra do Gerês. Descobri que gostava da gravidade e da exaustão física. Escalar rochas exigia uma concentração total que não deixava espaço para memórias dolorosas. A Mariana desvaneceu-se lentamente,
transformando-se de uma presença constante numa fantasma digital bloqueada no meu telemóvel. A mãe dela enviou uma última mensagem no segundo mês, uma tentativa fraca de sondar o terreno com um simples "esperamos que estejas bem", a qual respondi apenas com um polegar para cima, sem desperdiçar palavras. A vida cresceu em redor do espaço onde antes vivia a dúvida. As pessoas no trabalho aprenderam que a minha palavra era um contrato brindado. Não havia necessidade de suplicar por respeito quando se estabeleciam limites claros desde o primeiro dia. 6 meses após a mudança, numa terça-feira chuvosa, o passado tentou forçar a entrada novamente. Um número desconhecido iluminou o ecrã do meu telemóvel enquanto eu revia relatórios. Reconheci a cadência da respiração antes mesmo de ela falar. Era Mariana. A voz dela estava diferente, cautelosa, como alguém que caminha sobre vidro partido. Ela não começou com desculpas, mas com uma confissão atropelada. Disse que tinha feito terapia 2 vezes por semana, que tinha crescido e, o mais importante, que tinha explorado o que precisava e que tinha sido horrível. Ninguém se comparava a mim, garantiu ela, com a voz embargada. Ouvi aquelas palavras e senti um distanciamento quase clínico, como se estivesse a ler as instruções de montagem de um móvel com peças em falta. Tomei um gole de café e perguntei-lhe diretamente se ela estava a dizer que tinha testado outras opções apenas para confirmar a minha utilidade. Ela hesitou, e o silêncio do outro lado da linha confirmou tudo. Depois, confessou que foram apenas 5 encontros, que o tal Ricardo não era quem ela pensava e que se sentiu perdida. Disse que agora tinha certeza absoluta de que queria casar comigo. A ironia da situação era amarga. Quando lhe propus casamento, eu tinha certeza absoluta sem precisar de comparar. Ela, por outro lado, só teve a certeza depois de verificar que a relva do vizinho era, afinal, sintética e de má qualidade. Expliquei-lhe, com uma calma que a deve ter assustado mais do que qualquer grito, que ela não estava segura de mim por amor, ela estava segura de mim por falta de opções melhores. Ela tentou interromper, jurando que tinha mudado, que estava pronta para se comprometer e que podíamos reiniciar, talvez adiar a data, fazer tudo com calma. A resposta que lhe dei foi o encerramento definitivo que eu não sabia que precisava até aquele momento. Disse-lhe que não aceitava ser o plano B de ninguém. Ela perguntou, com um tom mais cortante e ciumento, se havia outra pessoa. Não respondi à pergunta. Disse apenas que escolho pessoas que me escolheram antes de saírem porta fora para fazerem estudos de mercado. Terminei a chamada dizendo que o nosso fim era definitivo e bloqueei o número antes que a adrenalina pudesse sequer sugerir uma nostalgia que eu não sentia. Coloquei o telemóvel virado para baixo na mesa e respirei fundo. O último eco de Lisboa tinha acabado de morrer. 1 minuto depois, o telemóvel vibrou novamente. Não era ela. Era um alerta de calendário. Tinha uma caminhada programada para dali a 2 horas com a Beatriz, uma gestora de projetos de uma equipa parceira. A Beatriz era o oposto da Mariana, objetiva, sem jogos e com uma clareza desarmante. No dia em que nos conhecemos, ela fez-me 3 perguntas diretas sobre o trabalho e disse, sem rodeios, que procurava alguém sério, sem atuações e sem bagagem emocional por resolver. Agarrei numa garrafa de água e no casaco impermeável e desci as escadas. O meu vizinho da frente, o Sr. Carlos, um homem reformado que passava os dias a cuidar do jardim, acenou-me com a cabeça. Perguntou se eu ia sair para os trilhos com aquele tempo. Respondi que todos os dias eram bons para caminhar. Ele sorriu e disse que as decisões são a melhor parte da liberdade. Concordei. A Beatriz chegou pouco depois num jipe prateado. Saiu do carro com o cabelo apanhado num rabo de cavalo prático e um olhar firme. Ela parecia alguém que tinha um calendário e o usava, alguém que não precisava de explorar o mundo para saber o que queria. Sorriu ao ver-me pronto à espera. Perguntou se estava tudo bem. Respondi que nunca tinha estado melhor. Entramos no carro e, enquanto conduzíamos em direção ao Douro, percebi que não havia drama, não havia tensão e não havia dúvidas. Apenas a estrada e a certeza de que as saídas limpas, por muito dolorosas que sejam no início, são a única forma de encontrar quem realmente caminha ao nosso lado.
Poderia pensar-se que bloquear um número de telefone e mudar de cidade seria o fim da história, mas os finais raramente terminam no momento em que fechamos a porta. Há sempre um último eco, uma repercussão tardia que testa a solidez das nossas novas fundações. Uma semana depois do meu ultimato telefônico, chegou à minha nova casa em Vila Nova de Gaia uma caixa reenviada pelo Sr. Ramos, o meu antigo senhorio, que reconhece uma ponta solta quando a vê e gosta de atar. Dentro da caixa estava uma amostra de lembrança de casamento que se tinha perdido no correio durante meses, um cartão de lugar com o meu nome impresso numa fonte cursiva elegante. Como se eu fosse um adorno decorativo em vez de uma pessoa real, segurei aquele pedaço de papel cartolina, olhei para o meu nome desenhado com floreados e senti apenas o ridículo da situação. Atirei-o para o lixo sem qualquer cerimônia, voltei a colocar a tampa no caixote e fui para a garagem instalar uma prateleira nova. Sem comitês de planeamento, sem votações, apenas eu, as ferramentas e a satisfação de ver algo construído para durar. A minha vida com a Beatriz consolidava-se de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Não era uma paixão adolescente cheia de altos e baixos, mas uma parceria silenciosa e robusta. Depois do trabalho, sentávamos-nos nos degraus das traseiras a falar sobre rotas de caminhada, orçamentos e por que é que as cadeiras com braços são melhores do que as sem braços. Eram conversas reais, sem discursos, sem a necessidade constante de validação. A apólice de seguro do anel de noivado estava arquivada numa pasta marcada como passado, juntamente com recibos que eu não precisava de rever. O único aviso colado no frigorífico era nossa licença para o trilho na Serra da Estrela no fim de semana seguinte. Antes de tudo isto, eu pensava que os compromissos eram sobre amor cego, agora sabia que eram sobre decisões conscientes. O amor pode ser ruidoso, mas as decisões reais são silenciosas. Lemos os dados, agimos e não esperamos por aplausos. O passado reapareceu fisicamente 2 meses depois, quando tive de viajar a Lisboa para uma reunião de negócios. Tinha uma tarde livre e, contra o meu melhor juízo, dei um passeio perto do antigo bairro, talvez para confirmar que já não pertencia ali. Encontrei o Sr. Alberto, o pai da Mariana, no parque de estacionamento de uma loja de bricolagem. Ele estava a carregar madeira para a carrinha e reconhecemo-nos ao mesmo tempo. Ele levantou a mão e eu aproximei-me, sem rancor. Ele mediu-me com o olhar, como quem avalia uma tábua de madeira, e disse que eu parecia bem. Respondi que estava ótimo e elogiei o projeto dele. Ele olhou para a pilha de madeira e confessou, com um suspiro pesado, que gostava de projetos que se podiam terminar, uma clara alusão à confusão em casa. Sem que eu perguntasse, ele desabafou. Disse que a Mariana não estava bem. Contou-me que ela tinha deixado o emprego, que tinha saído do apartamento dela e que estava a viver temporariamente na antiga garagem dos pais enquanto tentava reorganizar a vida. O tom dele era de um pai cansado que via a filha colapsar sob o peso das próprias escolhas. Ele admitiu que ela continuava a dizer que tinha estragado a melhor coisa que tinha e que não sabia o que fazer com esse arrependimento. Eu disse-lhe para não dizer nada, para deixar que a vida ensinasse, pois essa é a única lição que realmente fica. Ele estudou o meu rosto e admitiu que eu tinha sido sólido e correto desde o início, algo que ele não tinha visto na altura, mas que vi agora com clareza. Apertamos a mão. Ninguém pediu desculpa por nada, e isso foi melhor do que qualquer perdão forçado. No entanto, a verdadeira tentativa de manipulação aconteceu naquela mesma noite, enquanto eu jantava sozinho no hotel. A minha mãe ligou-me, com a voz tremida, a dizer que a Mariana a tinha procurado. A audácia dela deixou-me estupefacto. Tendo falhado comigo e tendo percebido que o pai já não a apoiava incondicionalmente, a Mariana tentou a via emocional mais frágil, a minha família. A minha mãe contou-me que a Mariana tinha aparecido em casa deles, a chorar, com um discurso ensaiado sobre como nós os dois tínhamos cometido erros, sobre como a falta de comunicação nos tinha afastado e que ela só precisava que a minha mãe intercedesse para que eu aceitasse ter uma conversa adulta. Ela pintou um quadro onde eu era orgulhoso ferido e ela vítima das circunstâncias, omitindo convenientemente o Ricardo, o Algarve e a frieza do cálculo inicial. Senti o sangue ferver, não por amor, mas pela invasão. Ela estava a tentar usar a bondade da minha mãe como uma arma contra mim. Respirei fundo e fui absolutamente claro com a minha mãe.
Disse-lhe que aquilo não era uma crise de comunicação, mas uma crise de caráter. Expliquei-lhe que se ela desse ouvidos a Mariana ou a deixasse entrar novamente nas nossas vidas, estaria a desrespeitar a minha decisão e a minha nova realidade. Disse-lhe que a Mariana não estava a lutar por mim, mas sim a lutar pela estabilidade que eu representava, agora que a aventura dela tinha corrido mal. A minha mãe, percebendo a firmeza na minha voz, concordou em cortar o contato. Desliguei o telefone e senti que tinha desviado a última bala. A Mariana não queria o Tiago, ela queria o conforto que o Tiago providenciava e que ela tinha deitado fora. Voltei para o porto na manhã seguinte. A Beatriz foi buscar-me porque o carro dela estava mais perto e ela gosta de conduzir. Paramos para comprar comida e comemos na ilha da minha cozinha. Ela falou-me sobre o último marco do projeto dela e depois sugeriu planearmos um fim de semana prolongado. Disse que sim imediatamente. Ela sorriu como uma pessoa que sabe exatamente o que um sim significa, sem debates, sem ilusões e sem letras miúdas. Se eu tivesse esperado, se tivesse discutido ou jogado ao noivo paciente enquanto a Mariana explorava, ter-nos-ia treinado a ambos para tratar a minha vida como uma sala de espera com revistas velhas. Em vez disso, fiz as malas, mudei-me e construí algo novo. O respeito não se negocia, estabelece-se e mantém-se. E naquela noite, a dormir na minha casa tranquila, soube que a tempestade tinha finalmente passado, deixando apenas um céu limpo e um caminho aberto. Passou um ano completo desde o dia em que deixei as chaves naquele apartamento em Alfama. As estações rodaram, trazendo consigo a chuva persistente do inverno nortenho e, eventualmente, a primavera vibrante que cobriu as margens do Douro de verde. A minha vida em Vila Nova de Gaia deixou de ser uma novidade provisória para se tornar a única realidade que importava. A casa, que inicialmente era apenas um espaço vazio com eco, estava agora preenchida com móveis escolhidos a dois, livros nas prateleiras e o cheiro constante a café fresco e madeira serrada. A oficina na garagem, o meu refúgio pessoal, estava terminada, e a carrinha usada continuava a arrancar a primeira, fiel e robusta, tal como a vida que eu tinha reconstruído. A Beatriz e eu tínhamos estabelecido um ritmo que muitos poderiam considerar aborrecido, mas que para mim era a definição de paz. Não havia montanhas russas emocionais, não havia testes de lealdade e não havia ultimatos disfarçados de necessidades de exploração. Havia apenas a certeza tranquila de que, ao final do dia, ambos voltávamos para casa porque era exatamente onde queríamos estar. Tínhamos planeado uma viagem aos Açores para o verão, comprando os bilhetes com meses de antecedência, sem seguro de cancelamento, porque sabíamos que estaríamos lá. Essa segurança, essa ausência de medo de que o tapete fosse puxado debaixo dos meus pés, era algo que eu nunca tinha experimentado com a Mariana, mesmo nos nossos melhores dias. O passado, no entanto, fez uma última tentativa de assombrar o presente, não através de mensagens ou telefonemas, mas com uma presença física e dolorosa. Aconteceu numa tarde cinzenta de terça-feira, à saída do escritório no Porto. Eu estava a caminhar em direção ao parque de estacionamento com a Beatriz, a rir de algo trivial que ela tinha dito sobre a reunião da manhã, quando vi uma figura solitária encostada a um poste de iluminação, perto da saída da garagem. Mesmo com o casaco grosso e o cabelo mais curto, reconheci-a imediatamente. A Mariana tinha viajado 300 quilômetros, provavelmente de autocarro, num ato de desespero final para tentar reverter o irreversível. A imagem dela chocou-me. A mulher que sempre se orgulhou da sua aparência impecável, que planeava cada detalhe do vestuário para combinar com o ambiente, parecia agora desbotada, como uma fotografia esquecida ao sol. Havia olheiras profundas no rosto e uma postura curvada de derrota que me provocou não satisfação, mas uma pena distante. Ela viu nos aproximar. Os olhos dela fixaram-se primeiro em mim, com uma mistura de esperança e pânico, e depois desviaram-se para Beatriz, que caminhava ao meu lado com a confiança natural de quem sabe o seu lugar no mundo. A Mariana deu um passo em frente, abrindo a boca para dizer algo, talvez um pedido de desculpas ensaiado, talvez uma súplica. Eu não parei. Não abrandei o passo. Com um movimento suave, coloquei a mão na base das costas da Beatriz, guiando-a ligeiramente para o lado oposto. A Beatriz, percebendo a tensão mas sem precisar de explicações, seguiu o meu comando silencioso. Passamos pela Mariana a menos de 2 metros de distância.
Eu olhei-a nos olhos por um breve segundo. Não havia raiva no meu olhar, nem ódio. Havia apenas o reconhecimento de um estranho. Naquele momento, sem dizer uma única palavra, transmiti-lhe a mensagem mais brutal de todas: ela já não existia no meu mundo. Ela não era uma vilã a ser combatida, nem um amor a ser resgatado, era apenas alguém que tinha perdido a vez. Vi, pelo canto do olho, os ombros dela caírem enquanto percebia que a viagem tinha sido em vão. Ela ficou ali parada, sozinha no vento frio do norte, a ver o homem que ela considerou uma opção segura entrar no carro com uma mulher que nunca precisou de o comparar com ninguém. Arrancamos, e ao olhar pelo espelho retrovisor uma última vez, vi-a ficar pequena, uma mancha cinzenta no cenário urbano, até desaparecer completamente na curva da estrada. A Beatriz pousou a mão sobre a minha no seletor de mudanças e apertou-a levemente. Não perguntou quem era. Não precisava. O silêncio no carro era confortável e cheio de entendimento. Mais tarde, soube através de amigos comuns que aquele tinha sido o ponto de viragem para Mariana. O regresso a Lisboa foi solitário. Disseram-me que ela finalmente tinha parado de tentar contactar a minha família e que estava a tentar reconstruir a vida a partir da garagem dos pais, mas a sombra do arrependimento acompanhava-a. Ela tinha apostado tudo na ideia de que a relva seria mais verde noutro lugar, apenas para descobrir que tinha queimado o único jardim que realmente florescia para ela. O tal Ricardo tinha desaparecido na neblina assim que as coisas ficaram sérias, e as amigas que a aconselharam a explorar estavam agora ocupadas com as suas próprias vidas, deixando-a lidar sozinha com os destroços. Quanto a mim, aprendi a lição mais valiosa de todas. Antes de tudo isto, eu pensava que o compromisso era sobre o sacrifício e a tolerância. Agora sei que é sobre decisão e clareza. O amor verdadeiro não é ruidoso, não faz dramas públicos e não pede pausas para verificar o mercado. O amor são os dados que lemos e a ação que tomamos. É não esperar por uma audiência para fazer o que está certo. É escolhermos-nos a nós mesmos primeiro, para podermos depois escolher quem caminha ao nosso lado com integridade. Quando a Mariana disse naquela noite fatídica em Lisboa que precisava de explorar, eu ouvi a verdade mais cedo do que a maioria dos homens. Não gritei, não implorei e não fiz um espetáculo. Cancelei o plano, devolvi as chaves, assinei a oferta de emprego e conduzi para o sul em direção ao norte. Hoje, a minha casa não tem fantasmas. O meu telemóvel não tem mensagens por ler de ex-namoradas indecisas. A minha consciência está tão limpa como o chão daquele apartamento vazio que deixei para trás. Essa é a moral final da minha história. O respeito não é um discurso bonito num postal de Dia dos Namorados. O respeito é o caminhão das mudanças, as caixas fechadas, a chave deixada na taça e os quilômetros no odômetro. Não é crueldade ser definitivo, é a forma mais elevada de amor próprio. Eu escolhi não ser uma opção. E ao fazer isso, encontrei alguém para quem eu fui, desde o primeiro dia, a única escolha. E enquanto o sol se punha sobre o Rio Douro, iluminando a nossa sala de estar, eu soube que tinha tomado a melhor decisão da minha vida.